Estamos aí numa série de pregação na carta aos Filipenses. Então já pode abrir sua Bíblia lá, Filipenses. Filipenses fica ali no Novo Testamento, logo depois de Gálatas, Efésios e, por fim, Filipenses. Estamos no capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós sempre gostamos de lembrar o versículo tema, pelo menos que nós escolhemos para essa série de mensagens em Filipenses. Filipenses 4, versículo 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Então o versículo é realmente muito forte para os cristãos. O cristão deve ser conhecido pela alegria. Estamos aí no capítulo 1, versículo 12 ao 18. Estaremos aí nesse texto hoje. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 ao versículo 18. E o tema que estaremos pregando nessa noite é os resultados de uma vida entregue a Deus. Os resultados de uma vida entregue a Deus. Vamos ler então o nosso texto, Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18, os que podem, se colocam de pé em reverência à palavra de Deus. E a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Oremos. Pai, nesse momento, colocamos diante do Senhor a mensagem, mais uma vez, que nós temos preparado, dirigido pelo Senhor, e agora na transmissão, ainda confiamos no Senhor e colocamos, Pai, a minha boca, todo o meu corpo para ser usado pelo Senhor, e que a mensagem também possa chegar aos corações, e o Espírito Santo possa realmente fazer maravilhas em nosso meio, a começar na minha vida, Pai, em cada vida aqui presente, e daqueles também que estão acompanhando pelo Facebook, que faça maravilhas em nome de Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, aproveitando, mandar aí um abraço para o José Santos Zambelli, sempre tem acompanhado o culto. Deus abençoe. Para mim está mostrando apenas ele aqui, né? Mas outros que tiverem, Deus abençoe. Então, os resultados de uma vida entregue a Deus. Quantos aqui já ouviram falar de causa e efeito? Aliás, se não me engano, parece que é uma lei, né? Causa e efeito. Já ouviram falar sobre isso? Alguma vez você já ouviu algo, né? Causa e efeito, ou lei da causa e do efeito? Então, a lei da causa e efeito é o princípio universal, que significa que o acaso não existe. Esta lei mostra que o acaso não existe. Podemos afirmar que todo efeito tem uma causa. Esta causa pode ser boa ou ruim, promovendo respectivamente resultados positivos ou negativos. O que uma vida entregue a Deus pode resultar? O que uma vida, irmãos, entregue a Deus pode resultar? Qual é o efeito
de uma vida totalmente entregue a Deus. No nosso texto de hoje, então, como nós já lemos aí, podemos ver na vida do apóstolo Paulo os resultados ou os efeitos de uma vida verdadeiramente entregue a Deus. Lembra do apóstolo Paulo quando ele disse as palavras lá em Atos 20, versículo 24? As palavras do próprio apóstolo Paulo foi: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você percebe como que o apóstolo Paulo realmente tem entregado totalmente a sua vida, não considerando preciosa a sua vida. Ele não pensava no que poderia acontecer. Ele não media as consequências de ser um cristão, ou até mesmo um apóstolo e um pregador da palavra de Deus. E ele sabia que poderia acontecer o pior. E aconteceu. Várias vezes ele foi perseguido. Um certo momento ele foi apedrejado e arrastado como morto. Então ele passou por maus bocados por ser apóstolo. Uma certa vez ele sofreu um naufrágio. E nesse mesmo momento, se livrando do naufrágio, chega na ilha, ele é mordido por uma serpente venenosa, e os outros ficaram esperando ele cair morto, mas nada aconteceu. Então, o que ele diz aqui, nós vemos realmente na sua vida. E o desejo dele, ele diz aí, é cumprir a carreira. O que é essa carreira, pastor? Ele diz aí, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual é esse ministério? Ele também diz: dar testemunho do evangelho, pregar o evangelho da graça, pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então eu creio, irmãos, que não há nenhuma dúvida de que o apóstolo Paulo entregou totalmente sua vida a Deus. É inadmissível ouvir alguém dizer que o apóstolo Paulo não era totalmente entregue, porque ele era. E mostrou isso através da sua vida. E queremos ver hoje os resultados de uma vida entregue a Deus, baseado na vida dele. Ele sabia que a sua vida vivida para si mesmo não teria valor algum. Por isso, então, desde que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele decidiu viver para Cristo, totalmente entregue à vontade de Deus. E esta entrega não dependia das circunstâncias da vida. Não dependia se estava indo tudo bem, ou não dependia se de repente as coisas começavam a ficar ruins, mas dependia unicamente da decisão que ele tinha de ser fiel. Essa era a decisão do apóstolo Paulo, ser fiel no ministério que recebeu do Senhor Jesus. Mas quais são então, pastor Marcos, os resultados de uma vida entregue a Deus? Então vejamos aí, baseado na vida do apóstolo Paulo e o texto que nós lemos. O primeiro resultado de uma vida entregue a Deus, irmãos, é o benefício do evangelho. O evangelho é beneficiado com uma vida totalmente entregue a Deus. Lembrando aí mais uma vez o texto, versículo 12 e 13. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então Paulo começa aqui dizendo, irmãos, que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o benefício do evangelho. Mas que coisas aconteceram na vida de Paulo? De que coisas ele está se referindo aqui? Ele mesmo responde no versículo 13, mencionando o quê? As suas prisões. Prisões. E é interessante nós notarmos que nesse texto, aliás, eu acho que não tem nenhum texto na Bíblia, né? Não só aqui. Você não vê em nenhum momento Paulo reclamando das situações que ele passava. Você não vê em nenhum momento Paulo chorando para Deus: oh Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas olha o que está acontecendo comigo. Você não vê. Ao contrário, você vê alegria, você vê firmeza, você vê fidelidade. Então,
nem nas prisões, ele não está reclamando. Mas ele entende, irmãos, que as suas prisões, ele entende que são suas prisões. Ou seja, ele não coloca a culpa em Deus. Ele não diz que as suas prisões é por causa de Deus, mas ele diz que são suas prisões, e que as suas prisões contribuíram para o bem do Evangelho. Tudo o que ele passou contribuía para o bem do Evangelho, mesmo sendo suas prisões. Deus usou para o benefício do Evangelho da graça, mesmo sendo algo ruim, mesmo sendo algo que talvez nenhum de nós gostaríamos de passar. Eu não vou perguntar para não constranger ninguém, mas talvez se eu perguntar aqui, quantos de vocês já foram presos? Acredito que ninguém, posso estar errado também, mas ninguém gostaria de passar por isso. O último lugar talvez talvez nem o último, né? Né? O lugar que a gente nunca gostaria de entrar, principalmente para ser preso, né? Eu já entrei para fazer visita, né? Mas para ser preso é uma prisão. Mas o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele foi preso. E ele usou isso para o benefício do Evangelho. Romanos 8, 28, um texto bem conhecido, diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a Bíblia ela é perfeita. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, nós vemos que a Bíblia mostra isso de várias formas, em vários textos, que Deus sempre age dessa forma. Deus sempre cuida dos seus, Deus sempre faz aquilo que é melhor para cada um. Neste momento, para o apóstolo Paulo, o que estava em jogo aqui era almas que precisavam ser salvas. E olha o que aconteceu. Em outras palavras, com a prisão do apóstolo Paulo, o evangelho avançou ainda mais. Dá para imaginar isso? Devido à prisão do apóstolo Paulo, o evangelho avança mais. Alguns dizem que o termo aí usado parece que é tipo um termo de um pioneiro, né, entrando aí numa mata que não é conhecida, né? Ele está entrando através da mata. Então, basicamente, o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi isso. O evangelho começou a chegar em lugares que não estavam chegando antes, por causa da prisão dele. Em primeiro lugar, é fácil evangelizar policial, soldado, coronel. É meio complicado, né? Se não estiver lá dentro, é meio difícil. O apóstolo Paulo foi colocado lá dentro, não de um quartel, mas toda a guarda pretoriana é mencionado aí por ele. Talvez aí deve ser a principal guarda de Roma. Talvez tinha cerca, segundo os estudos e comentaristas, tinha cerca de 9.000 soldados. Se os irmãos não conhecem muito bem, geralmente havia uma mudança, né, de soldados, né? Ficava um, depois ficava outro. Então, todos que chegavam e ficavam ali com ele, né, ouviam o evangelho. Eu não posso dizer que 9.000 soldados ouviram, mas também não duvido, né, que não tenham ouvido. Mas ele diz realmente que o evangelho avançou. E ele mostra aí pela guarda pretoriana, toda a guarda pretoriana. Eles ouviram, irmãos, da graça salvadora de Jesus Cristo, mas além disso, também ele diz aí, todos os demais lugares também ouviram de Paulo. Mas ouviram o quê? Aqui nós temos, irmãos, cristãos e pagãos, que de uma forma ou de outra tinham contato com o apóstolo Paulo, ou ouviram de sua prisão, e sabiam que ele estava preso, não porque ele tenha cometido um crime, mas por causa do evangelho de Cristo. E sabe que as pessoas são curiosas, né? E eles vão querer saber mais. Sabe por que esse homem está preso? Por causa do evangelho de Cristo, por causa dessa pessoa chamada Cristo. Então isso só colaborou mais para o evangelho ser pregado e anunciado. E provavelmente muitos em Roma
se converteram por causa de Paulo. Olha o que ele próprio diz aí, não está marcado aí, mas no capítulo 4, se não me engano, versículo 22. Olha o que ele diz, 4:22 de Filipenses. Todos os santos os saúdam, mas principalmente quem? Os que são da casa de César. Tinham convertidos ou não tinham? Então o evangelho avançou. A pergunta, irmãos, para nós, a pergunta para você responder para você: temos nós também tamanha entrega a Deus, a ponto de que nosso sofrimento traga luz às demais pessoas que não têm essa luz? Somos nós também totalmente entregues a Deus, de forma que as aflições, as tribulações que nós passamos, é motivo das outras pessoas verem Cristo em nós? Os cristãos e pagãos, será que eles podem ver a nossa alegria de salvação, mesmo em meio ao sofrimento da vida? Será que temos também, irmãos, falado de Cristo a todos os que passam por nossas vidas? Será que temos aproveitado as oportunidades ou será que temos perdido? Todas as pessoas que passam por nossas vidas, temos a responsabilidade, mas muitas vezes deixamos passar. O apóstolo Paulo não deixava passar um. Todo soldado que chegava ali para ficar com ele, a história era a mesma. Talvez ele contava o seu testemunho. Sabe por que eu estou preso aqui? Vou te contar a história. Né? Eu era um perseguidor desse povo aí, chamado cristãos, e que vai até, né, encontrar com Cristo e tudo que aconteceu na vida dele. Tem filmes, né, muito interessantes. Eu assisti um filme, o Antônio Marcos mandou para mim, do apóstolo Pedro, né, na prisão. E dá para imaginar um pouco, né? Havia curiosidade. Os próprios soldados não entendiam, mas por que esse homem está preso? Conversava com ele, mas esse homem não tem nada para ele ficar aqui preso. Ele não é um bandido, não é um assassino, não é um transgressor de nenhuma lei. E eles não tinham curiosidade de conversar e logicamente, ouviam o evangelho. Que nós também sejamos, irmãos, totalmente entregues, a ponto de que, pelo nosso sofrimento, ou não, que o evangelho seja beneficiado. Amém? O segundo resultado, irmãos, de uma vida entregue a Deus, é a ousadia e ânimo em muitos irmãos. A ousadia e ânimo em muitos irmãos. Agora o versículo 14 e o versículo 17 nos diz: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com suas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Versículo 17: mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Então nós vemos aí, irmãos, que o que estava acontecendo, ainda a mesma história, o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. As prisões dele moveram outros a ter ousadia, né? Fizeram com que outros animassem a falar mais deste evangelho. Com a prisão de Paulo, os cristãos poderiam ser silenciados por causa do medo. E eu posso até dizer, irmãos, quando acontece algo assim, existe dois tipos de cristãos, se eu posso dizer cristãos, mas existe dois tipos. Um, ele fica com medo, vai para casa, esconde debaixo da cama e não sai mais. O outro não, sai, sem medo nenhum, eu vou pregar o evangelho. O apóstolo Paulo está preso, eu vou tomar o lugar dele, eu vou pregar. E aqui nós vemos que basicamente isso aconteceu. Ao contrário de ter medo, eles ficaram mais ousados. Ficaram mais ousados e animados a evangelizar. Lembra da lei da causa e efeito? Uma causa ruim trouxe bons efeitos. A ousadia de Paulo contagiou muitos irmãos a serem mais corajosos no testemunho do evangelho. Eles foram movidos, irmãos, e animados, como diz o versículo 17, pelo amor.
Este amor aqui provavelmente é tanto para com Deus, mas também nós vemos aqui que é para com o apóstolo Paulo também. Então, por isso, eles estavam mais ousados, eles estavam animados a falar de Cristo. E não importasse o perigo, não importasse o que podia acontecer com eles. É impossível descrever, ou talvez precisar, quantas pessoas podem ser animados e influenciados pela nossa entrega verdadeira a Deus. É impossível, irmãos, nós precisarmos um número de pessoas, porque são muitas as pessoas que muitas vezes são influenciadas, veem em nossas vidas uma diferença, uma entrega total a Deus. Lembra desse hino, né? Vamos ressuscitar ele de novo, né? Uma entrega total a Deus, e eles não contam, mas aquilo está ali no íntimo deles, e aquilo move eles a ser um melhor cristão, move eles a fazer mais por Deus, porque eles viram algo na sua vida, algo na minha vida. Essas pessoas, independente das circunstâncias, irmãos, pela nossa firmeza, pela alegria no serviço do Senhor, mesmo enfrentando grandes dificuldades e tribulações, elas continuam. Só abrindo algo com os irmãos, espero que os irmãos não peguem isso para o outro lado, mas lembra do pastor Davi? Está enfrentando um sério problema? Já há vários meses aí. Já várias vezes, inclusive quando eu visitei ele falou as mesmas coisas. Devido ao nosso histórico, né, que os irmãos sabem, né? 11 anos de hemodiálise, né? Agora estou com 10 anos transplantado. Ele já me falou várias vezes, olha, irmão Marcos, né, o irmão Marquinho, né? A sua vida é um exemplo para mim. Eu não estou dizendo isso para... Não me entenda mal, eu só estou querendo dar um exemplo simples. A primeira vez que ele falou isso para mim, irmãos, eu nunca pensava que talvez tinha tido alguma influência na vida dele. Ele é mais velho do que eu. E agora ele está passando por algo que ele quer. Eu estive visitando ele quer, como eu falei para os irmãos outro dia, ele quer se recuperar, ele quer voltar à igreja, ele quer voltar a pregar, ele quer dar testemunho do que Deus fez na vida dele. Irmãos, eu estou usando algo simples que aconteceu comigo, mas isso pode acontecer com cada um dos irmãos. Determinada área, eu estou usando a área da enfermidade, mas talvez uma perseguição, talvez uma luta. Então é impossível nós sabermos quantas pessoas vão ser animadas, influenciadas pela nossa total entrega a Deus. Terceiro resultado de uma vida entregue a Deus não é muito positivo, mas é verdade. O terceiro resultado de uma vida entregue a Deus é inveja e competição, infelizmente. Pastor, mas por quê? Porque somos miseráveis pecadores, infelizmente. Mesmo salvos, ainda estamos nessa carne, e muitos ainda são dominados pela carne, mesmo sendo salvo, mesmo sendo cristão. E, infelizmente, essa carne muitas vezes nos leva a ter inveja, nos leva a tentar competir, aonde não deveria ter competição, mas infelizmente existe. Vocês gostarem da imagem? É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, né? Porque não deveria ter isso na igreja de Deus, mas tem. E já lá na época do apóstolo Paulo. Olha o texto, versículo 15, versículo 16. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Dá para imaginar isso? Que alguém estava pregando o evangelho só para entristecer o apóstolo Paulo na prisão? Dá para imaginar? Não dá, mas tinha. É o que ele está falando aqui.
Tudo indica, irmãos, que essas pessoas eram cristãos. Não estamos falando aqui de judaísmo ou de paganismo. São cristãos, porque eles estavam anunciando o quê? A Cristo. Estavam anunciando a Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. Eles não estão anunciando outro evangelho. E tanto é que ele se alegra, depois nós vamos ver isso. Então, tudo indica que eram cristãos, de dentro das igrejas. Talvez líderes, não sei, que tinham inveja ou contenda com Paulo, de forma que havia uma certa competição, uma certa rixa com ele. E eles pregavam a Cristo. Enquanto uns cristãos pregavam a Cristo de boa vontade, como ele diz aí, animados pela vida e fidelidade do apóstolo Paulo, outros pregavam por inveja. Pregavam talvez para ter uma posição melhor. Eles pregavam a Cristo com um espírito de competição. Em outras palavras, eles buscavam, é um termo aí talvez até que é usado mais para a área da política, eles buscavam uma posição no meio, uma posição melhor, né? Está faltando aí uma palavra. Eles buscavam uma posição melhor no meio cristão por meios desonestos. Não tem tudo a ver com política? Mas infelizmente não é política, é igreja. E é triste quando nós vemos isso. É triste. Pessoalmente, irmãos, eu não sinto só tristeza, eu sinto até, de certa forma, raiva. Quando nós vemos esse tipo de competição no meio batista, fundamentalista, bíblico, quadrado, como nós. Não estou falando de outras denominações, estou falando da nossa. É triste quando acontece. E o apóstolo Paulo deixa claro que isso já existia na época dele. Infelizmente, mais um resultado é a inveja e competição. Resultado de vidas totalmente entregue a Deus. O verdadeiro interesse era ganhar de Paulo, ganhar a competição, ser melhor do que ele, se destacar mais do que ele, ouvir o seu nome na boca do povo mais do que o nome do apóstolo Paulo. O interesse era esse. E isso eles tinham esse objetivo no processo de aborrecê-lo ainda mais enquanto ele estava na prisão. Só que não acontecia isso. O apóstolo Paulo declara aí. Paulo não ficou aborrecido, mas ele se alegrou com isso. É normal, irmãos, que quando um irmão se destaca na igreja, é normal, eu digo normal carnalmente, ok? É normal outros ficarem com inveja. Eu já vi muito isso na igreja. É normal outros ficarem com inveja, ter palavrinhas, fofoquinhas, e muitas vezes até contenda. É normal também que quando um pastor, talvez uma igreja, se destaca, outros pastores ficam, né, com inveja, tende a ser invejosos, outras igrejas ficam com inveja, quando não deveria ter essa porcaria, irmãos, na igreja. Nós estamos aqui por causa de almas, e não para ver quem é melhor, quem tem mais gente ou quem não tem. E isso, irmãos, não deve nos perturbar, principalmente, como diz aí no texto, principalmente se a obra de Deus avança. O que não nos deve perturbar? É o crescimento dos outros. O crescimento dos outros, o destaque dos outros, outro irmão se destacando, outro pastor se destacando, outra igreja crescendo, mais do que a nossa, que não é muito difícil, né? Mas nós devemos nos alegrar. Mas, infelizmente, os resultados de uma vida entregue a Deus podem ser inveja e competição. E se isso acontecer, talvez direcionado a você, né? Talvez inveja de você, ou tentar competir com você, faça como o apóstolo Paulo. Se alegre, se a pessoa estiver trabalhando, né, para isso. Porque esses aqui estavam pelo menos evangelizando, estavam falando de Cristo. Então ele se alegrou. Bom, continua. Estou alegre.
Vai lá! Em quarto lugar, o quarto resultado de uma vida entregue a Deus é a verdadeira alegria pessoal. A verdadeira alegria pessoal. Versículo 18, o apóstolo Paulo, mais uma vez, lendo o texto, diz aí, mas que importa? Falando sobre aqueles que pregavam, por inveja, por contenda, quem importa isso? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Já aproveitando esse me regozijarei ainda, fica para a próxima mensagem, ok? Porque ele dá mais menção aos próximos versículos do que os versículos passados. Mas nós vemos aqui que Paulo, mais uma vez, nos dá uma lição preciosa sobre o que realmente do que realmente devemos alegrar. Paulo não se preocupava com a fama. Embora ele era famoso, como nós já vimos, ele não se preocupava com isso. Você não percebe em nenhum momento da vida dele ele se preocupando com isso. Mas era alguém que trabalhava. Paulo não se preocupava se tinha muito dinheiro, ou muitos seguidores, ou uma igreja grande, Eu sei que não era o caso dele, trazendo para os nossos dias. Ele não se preocupava com isso. Nada disso, irmãos, lhe trazia a verdadeira alegria pessoal. Espero que não, Talvez algum pastor possa ouvir essa mensagem posteriormente, mas espero que não. Que a alegria pessoal de um pastor é o número que estão sentados nos bancos da sua congregação. Espero que não. Senão está totalmente fora da realidade. O apóstolo Paulo não se regozijava por isso, não se alegrava por isso, mas ele deixa claro aqui nesse texto, irmãos, que contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira. A verdadeira alegria de Paulo era que Cristo fosse anunciado. O maior desejo, a maior alegria de um pastor é ver que a igreja vai atrás das almas, é ver que a igreja prega sobre Cristo, é ver que outras igrejas, outros pastores pregam, anunciam o evangelho. E eu pergunto para você, o que te traz verdadeira alegria ou verdadeira satisfação? O que te satisfaz na vida? Não há maior alegria ou maior satisfação pessoal do que entregar a sua vida a Cristo. E principalmente, caso você ainda não tenha feito, recebê-lo como seu Salvador pessoal. Não há alegria ou satisfação pessoal maior do que esta. Mas também não há alegria e maior satisfação pessoal do que entregar a vida ao ministério de Deus. Não é fácil ser um pastor, eu sei. O pastor Ronei está aqui para me dar um apoio nesse momento. Não é fácil ser um pastor, não é fácil ser um missionário. Mas, irmãos, é a maior satisfação que uma pessoa pode ter. Maior satisfação. Eu não penso nunca sair do ministério. Se Deus mandar, tudo bem. Mas pessoalmente eu não penso. E escute, eu não penso também ser apto para o ministério. Eu não estou dizendo sobre as qualificações do pastor. Eu estou dizendo que a minha condição humana, eu sou muito falho. Tenho muitas falhas. Tem um problema de saúde, pelo menos está controlado atualmente, mas tem. Então eu não me acho apto. Mas desde que Deus tenha me colocado no ministério, eu quero obedecer. Eu quero ser fiel. Enquanto Ele me aguentar, enquanto os irmãos me aguentar, a gente vai continuar. Amém? Não há maior alegria do que servir a Deus, irmãos. Não há. Não é uma conta cheia no banco. Não é a igreja cheia de pessoas. Embora é gostoso, é bom, mas isso não é a satisfação pessoal. A satisfação pessoal é quando você realmente
entende que você está totalmente entregue a Deus. Os resultados, concluindo, né? Os resultados de uma vida entregue a Deus são inúmeros. E creio, irmãos, que muitos resultados nós não vamos ver em vida. Mas quando chegarmos no céu, vamos entender, vamos ver aí a imensidão dos resultados por nós termos nos entregados totalmente a Deus, ao ministério. Portanto, vale muito a pena entregar a sua vida completamente a Deus. Primeiro para salvação, caso você não seja salvo. Se você não tem certeza de salvação, se você morresse hoje e não sabe, não tem certeza absoluta que vai estar com Deus, então você precisa ser salvo. Você precisa entregar sua vida totalmente a Cristo e deixar Ele salvar sua alma. Mas também, não há satisfação melhor do que entregar para o ministério da propagação do Evangelho de salvação. Além disso, além dessa satisfação, né, além dos resultados, nós teremos a verdadeira alegria, que não depende de situações da vida, não depende de recursos financeiros, mas depende unicamente da satisfação pessoal de estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Você já recebeu Jesus como Salvador? Se morresse hoje, tem certeza absoluta de ir para o céu? Se não, precisa conversar com Deus. Se precisa ser salvo, você pode unicamente orar a Jesus Cristo e pedir para Ele ser o seu Salvador. Se arrepender dos seus pecados e colocar toda a sua confiança em Cristo como Salvador. É simples ser salvo, né? É simples. Nós vamos cantar um hino que, aliás, nós tocamos na oferta, e como o irmão Edilson sempre diz, né? Sempre dá vontade de cantar, né? E nós não cantamos, né? Porque ele ficou para o final. Tudo entregarei. Vamos cantar esse hino. Se você precisa resolver alguma coisa com Deus, seja você crente, salvo já, ore a Deus. Se você não tem satisfação verdadeira, ore a Deus. Se você não tem certeza de salvação, talvez hoje é o dia da sua salvação. Então entregue a sua vida a Cristo. Arrependa dos seus pecados e coloque a sua confiança em Cristo Jesus. E Jesus disse que aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Então receba Jesus. Como sempre, o altar vai estar aberto. Se você precisar chegar, ajoelhar, orar. Se não, pastor, tem vergonha, pode orar no banco. Jesus, Ele vai ouvir também. Mas o importante é realmente você tomar uma decisão pela mensagem que você ouviu, que nós ouvimos também, né? Porque para mim também. Bem, dirigente pode vir, vamos